Boa noite. Está começando um DNA especial com o ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, José Serra. José Serra, boa noite. Obrigado por participar do nosso DNA. É um prazer, viu? O senhor é um madrugador inveterado. É muito comum as pessoas encontrarem com o senhor no Twitter às 3 horas da manhã. Qual é o fascínio da madrugada? Olha, eu comecei a ficar mais acordado à noite já quando eu era adolescente. No começo era para ficar lendo. Eu lia muito. Foi a época que eu mais li na minha vida, dos 10 aos 20 anos. Segundo, tem uma outra coisa. De madrugada, você não tem ninguém para conversar. Eu sou muito ativo. Então, minha tendência é ficar trabalhando, telefonando, fazendo, etc. Você fica sozinho. Terceiro, é um momento também para lazer. Ficar com a cabeça meio à toa. Né? Sabe, descansar a cabeça, que não é só dormindo. E eu durmo pouco. Para mim, 5, 6 horas é mais do que suficiente. Agora, é um momento de madrugada em que eu trabalho, em que eu descanso a cabeça, vejo um filme, eu tenho paixão por cinema, e também quando eu penso um pouco na vida. Né? Porque aí você acaba pensando, né? Mais nas coisas. É esse momento de solidão voluntária, quais tipos de reflexões existenciais? Sobre tudo. Sobre meus filhos, que ocupam uma grande parte do meu pensamento, meus netos, que eu tenho paixão, e sobre mim também. A solidão é necessária para um homem como o senhor, que vive no olho do furacão? Eu acho que é bom você ficar um pouco consigo mesmo. Não é solidão, é você consigo mesmo. Tem gente que consegue fazer isso num avião, mas eu estou no avião, vou estar lendo, vou estar conversando com alguém, né? Eu não consigo me abstrair do meio ambiente que eu estou. De madrugada, eu estou sozinho nesse meio ambiente, então é diferente. Dentre essas primeiras leituras, qual foi o livro que mais o fez mergulhar dentro de si mesmo? Olha, não foi um livro, foram vários, do Machado de Assis. Para você ter uma ideia, eu li todo o Machado de Assis. São 20 e tantos volumes, até a correspondência. Entre 11, 12 anos e 17. Eu li tudo. E sempre me impactou muito. O estilo enxuto, econômico de falar, objetivo, uma análise muito perspicaz do cotidiano da vida na época do Império, ou mesmo no começo da República, uma certa ironia muito fina, né, me marcou bastante. Agora, o livro individual que mais me impressionou foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu me lembro que eu li num livro de uma editora, acho que do Rio Grande do Sul, e uma letrinha que hoje nem com óculos eu consigo ler. Me impactou muito. E o que esse drama do Raskolnikov, que é o personagem do Dostoiévski... Foi a loucura dele, né? Ele raciocinava assim, o que era para Napoleão uma vida? Nada. Napoleão foi responsável pela morte de milhares e dezenas de milhares de pessoas. Uma vida no seu caminho não era nada fácil, ele dizia, a grande obra que ele fez. Mas a história, grosso modo, é isso, mas é muito mais fina, muito mais reflexiva, né, sobre o ser humano mesmo. A compreensão literária do mundo contribui para o senhor pensar as relações humanas e a política? Contribui, mas não é decisivo, não. Conhecer o mundo, a gente conhece vivendo intensamente, eu vivo muito intensamente. Às vezes me dizem que eu falo devagar, escolho as palavras, isso, aquilo, mas eu vivo muito intensamente, sou acelerado da cabeça. Isso de um lado. Do outro, que não é um método que eu adotei, é uma maneira de ser. Eu sempre me ponho no lugar dos outros. Quando você faz isso, você conhece melhor as pessoas. O senhor é mais racional ou há muitas decisões que são pura intuição? Eu sou muito racional se você me dá um problema agrário no Brasil, problema da taxa de juros, problema disso, daquilo. Aí eu sou bem racional, bem cartesiano. Agora, para grandes decisões, eu sou mais impulsivo. Dá uma espiada na razão e outra na emoção. E aí, toma a decisão. Já houve uma decisão muito importante que foi dependeu muito da sua intuição? Qual agora? De deixar o governo? Por exemplo. Eu deixei o governo de São Paulo no final, mas deixei. E se eu ficasse lá como governador, tinha uma reeleição, nunca se sabe, mas a priori tranquila, né?
Mas eu decidi correr o risco, porque eu acho que eu tinha o dever de fazer isso. Então, essa decisão... para comigo, para os que me cercavam e até para o Brasil. Juro por Deus, eu achei que tinha o dever de apresentar ao Brasil uma opção de governo. E isso é que eu estou fazendo, pouco a pouco, depois vamos acelerar. E esse fio da navalha da intuição já o fez fracassar de forma memorável? Pouco. Eu diria que o saldo é 9-1 para a intuição. Sobretudo quando você olha a posteriori, né? Isso. Às vezes você pode fazer um negócio, dá errado, na hora você fica chateadíssimo, dali a alguns anos você vê que foi bom. A gente aprende com fracasso. Por exemplo, eu fui eleito presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em 1963, para 64. E eu saí da minha casa, fui morar no Rio de Janeiro. A UNE era forte na época, não é como é agora, era uma coisa forte, com muita presença política no país. De repente me vi envolvido num turbilhão, né? Tinha diálogo com o presidente da República, com os principais dirigentes do país, grandes comícios de que eu participei. Sou o único sobrevivente do comício de 13 de março de 64. O único que falou que está vivo. E, enfim, tive um período super intenso com 21 anos de idade. Aí veio o golpe militar quando eu era presidente da UNE. Então fui muito perseguido, muito caçado, caçado não de direitos políticos, caçado de ir atrás. Uhum. E no final acabei saindo do Brasil, fui para a Bolívia. E eu pensava, puxa, mas que pé frio, né? Olha aí o que me aconteceu, etc. Estava exatamente quando veio o golpe e tal. Mas, vou te dizer, eu ainda voltei ao Brasil clandestino para a luta política e tal, mas não deu para ficar, foi todo mundo preso. Eu saí determinado a fazer o quê? Vou estudar, vou me formar intelectualmente. Eu era estudante de engenharia, já estava além da metade, e decidi que iria virar economista. E aí me concentrei nisso, em 3 anos já era professor de economia e me formei intelectualmente. Quer dizer, eu aproveitei o exílio, que durou 13 anos, formalmente. 14 eu fiquei fora, porque quando eu voltei no risco, eu fiquei só 1 mês e meio, fui molestado, etc. E voltei para os Estados Unidos, onde eu estava morando, para completar meu contrato lá. E aí voltei definitivamente. Foram 14 anos, não é brincadeira, eu tinha saído com 22 recém-feitos. Mas eu olho para trás e vejo que eu cresci muito, de 3 maneiras. Primeiro, do ponto de vista afetivo. Né? A distância faz você aumentar o amor pela sua família, por tudo. Segundo, porque eu fiz uma família, eu casei no exterior, tive meus filhos, etc. Depois, eu me formei intelectualmente. Né? De outra maneira, eu não teria conseguido. Né, virei professor, até considerado um bom economista. Tive uma boa posição nos Estados Unidos, depois de fazer doutorado, enfim. Terceiro, ainda teve uma questão que é vital. Eu passei a olhar o Brasil, do exílio, como um todo. Ter uma visão abrangente. Porque você olha a floresta como um todo. Né, a floresta do Brasil, digamos, o Brasil na sua totalidade. Isso foi muito importante para quem pretendia, como eu, me envolver na luta política novamente.